Existem jogadores que fazem história. E existem jogadores que mudam um país inteiro. Mas e se um deles nunca tivesse existido? Esse é mais um vídeo de si. Antes de se tornar uma lenda, era só mais um jovem jogador com talento incomum e uma mentalidade diferente. Desde cedo, já era possível perceber que ele não jogava como os outros. Enquanto muitos buscavam um passe perfeito ou jogadas mais seguras, o Oscar tinha um objetivo muito bem claro: pontuar. Não importava a distância, a marcação ou o momento do jogo. Ele arremessava, e arremessava, e arremessava. E mais do que isso, ele confiava. Esse estilo, que era muito arriscado, às vezes poderia não dar certo, mas com essa lenda sempre dava certo. E por isso, esse arremesso acabou se tornando a sua maior arma. E com o passar do tempo, aquela só ousadia inicial de que eu vou arremessar e vou fazer, começou a se transformar em algo muito maior. O que antes era visto como exagero passou a ser encarado como genialidade. E foi exatamente assim que começou a nascer o jogador que o mundo conheceria anos depois. Com o desenvolvimento da sua carreira, ficou muito claro uma coisa: Oscar Schmidt não era apenas um jogador comum, ele era um fenômeno ofensivo. Enquanto alguns jogadores tentavam buscar o equilíbrio, tentar pontuar e tentar manter a média, o Oscar levava o jogo para outro nível de basquete. Ele não hesitava, ele não pensava, será que eu chuto? Ele ia lá e fazia. Ele não tinha medo de errar, ele simplesmente ia lá e fazia. E, mais importante, nos momentos finais dos jogos, nos momentos mais decisivos, ele aparecia e resolvia. 13 Brasil, 106 Estados Unidos, em 7 pontos de diferença. Um pouquinho mais de 2 minutos. Vem, Oscar, vem com calma. Sexta do Brasil. Posse de bola brasileira. Medalha de ouro para o Brasil nos 10º Jogos Pan-Americanos. Acabou o jogo, foi falta no Oscar, precisa duas, não precisa, aí vamos tocar a bola. Arruma para Marcel, 15 segundos, 118 a 112, mais 2, 120, porque aí fica mais bonito. Acabou. Medalha de ouro para o Brasil, toca e toda a festa da torcida. Sua mentalidade era simples, mas extremamente poderosa, arremessar sempre que tivesse chance. E foi com essa confiança quase inabalável que fez ele ser uma verdadeira máquina de pontos. Jogos com pontuação absurdas, a gente sabe que no Brasil ele já é o maior, e acho meio difícil alguém conseguir ultrapassar, mas ele é o maior pontuador brasileiro, não vão conseguir ultrapassar ele. Ele é a lenda brasileira dos pontos, tanto que jogos com pontuações absurdas começaram a virar rotina nos jogos dele, né? Toda vez que ele jogava, era 40 pontos pra mais. Pontuações que você olha e fala, caraca, esse cara é diferente. Você conseguia ver que ele era diferente, que ele não era só um dos, mas sim o dos. E sua consistência ao longo dos anos só reforçava o quão único ele era. Ao final de sua carreira, Oscar Schmidt simplesmente ultrapassou a impressionante marca de 49 mil pontos, se tornando o maior pontuador da história do basquete. Não é do Brasil, não é da América, é simplesmente do basquete inteiro, do mundo inteiro. Um número que representava muito mais além do que estatísticas. Representava uma combinação rara de talento, coragem e uma confiança inabalável. O único que conseguiu hoje passar ele foi o LeBron James, porém ainda assim é um bagulho muito louco de se pensar. É muito bom lembrar disso.
E com a amarelinha, Oscar Schmidt protagonizou atuações memoráveis e em muitos momentos carregou o time nas costas. O impacto de Oscar não ficou restrito ao Brasil. Aos poucos, o cenário internacional começou a reconhecer o que estava acontecendo. Em competições globais, enfrentando alguma das maiores potências do basquete, ele não apenas participava, ele se destacava. Contra adversários de altíssimos níveis como Estados Unidos, Sérvia, ele mostrava que não importava quem estava lá, ele era o mais foda em quadra, ele era o melhor do mundo. E sempre ele continuava a pontuar. Foi isso que o tornou com 49 mil pontos na sua carreira. Olha que bagulho doido, mano. E foi assim que o Brasil conquistou seu respeito no cenário mundial. E grande parte desse reconhecimento veio através de um jogador que se recusava a aceitar limites dentro de quadra. Além dessas histórias, além dele ser o maior pontuador do mundo, com 49 mil pontos, esse cara fez uma decisão incrível. Não me engano, eu acho que é o único no mundo que fez isso, que simplesmente teve a decisão maravilhosa de representar seu país. Essa história define Oscar Schmidt e quem ele realmente foi. Em um momento em que a maioria dos jogadores sonha em chegar à NBA, ele teve essa oportunidade nas mãos e decidiu recusá-la. Exatamente. Esse cara simplesmente recusou a NBA. Ele tinha um draft, ele participou do draft, inclusive tem essa história, ele falando dessa história quando ele foi eleito Hall da Fama. Vou deixar um pedacinho pra vocês. Ladies and gentlemen, Oscar Schmidt. I always dreamed to do that. I want to thank the Hall of Fame to put me here. That's the greatest honor that anybody in the world can have. And many people here is asking, why this guy never play in NBA? I will explain to you. In 1984, the New Jersey Nets drafted me. 6th round. This was after the Olympic Games in Los Angeles. I go there and I'll show them what they will lose. I go there and I practice 1 week and I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. I came there and say, hey coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute. And he said, who is this guy? And it was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game in that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play 1 game here, I'll never play with my national team. Never more. Ele teve a oportunidade na mão e mesmo assim disse não à NBA. Simplesmente a maior liga de basquete do mundo. O cara era tão foda que ele simplesmente disse não à NBA. Todo mundo via ele. Ele tinha bastantes holofotes e ainda era visto no mundo inteiro. O cara simplesmente recusou a maior liga de basquete do mundo e ainda assim continuou sendo visto. Obviamente ele não recusou porque, ai meu Deus, não vou pra NBA. Eu sou tão foda que eu não vou pra NBA. Não. Era por outro caso que transformou ele em lenda. Naquela época, para quem jogava a NBA, as regras impediam que os jogadores da NBA defendiam suas seleções. Diante dessa escolha de ou ir para a NBA ou continuar jogando no Brasil, o cara simplesmente falou, não vou para a NBA, vou jogar no Brasil, vou jogar pelo meu país. Ele fez uma coisa que poucos teriam coragem de fazer. Abriu mão da maior liga do mundo para continuar representando sua seleção, para continuar representando o seu país. Esse cara é foda. Essa decisão não foi apenas profissional, foi simbólica. Ela mostrou que o basquete ia muito mais além de fama e dinheiro para ele. Era sobre identidade. Era sobre representar o seu país e deixar um legado que ultrapassasse qualquer conquista individual. Com o passar dos anos, ficou evidentemente que Oscar Schmidt não foi apenas um grande jogador, mas sim um divisor de águas do basquete brasileiro. Ele inspirou gerações, influenciou jovens atletas e ajudou a construir uma cultura em torno de esporte que antigamente não existia com tanta força. Muitos jogadores naquela época cresceram assistindo Oscar Schmidt. Provavelmente a maioria dos profissionais de hoje em dia cresceram assistindo Oscar Schmidt. Provavelmente muitas pessoas, como eu, você, a gente que não é tão daquela época que assistia, mas se inspirou nele e saber que um brasileiro é uma lenda no basquete, onde não é o esporte mais praticado aqui no Brasil. É um bagulho muito surreal e um bagulho que me faz ter ainda mais orgulho de ser brasileiro e de ter visto vídeos, né? Porque infelizmente eu não era da época, mas vi alguns jogos que esse cara fez. Muitos jogadores cresceram assistindo suas atuações, tentaram imitar seus movimentos, sua confiança, sua mentalidade dentro de quadra. Ele fez com que o basquete ganhasse espaço em um país dominado pelo futebol. Mostrou que era possível sonhar alto dentro desse esporte. Seu impacto não pode só ser medido a números, porque ele
fez muito mais além disso. Ele tá bastante presente no como o basquete brasileiro é visto, como o basquete brasileiro vem se tornando uma potência em cada quadra, em cada pessoa que pensa em pegar uma bola de basquete. Tudo isso por conta, provavelmente, da fama que esse cara conseguiu trazer o basquete no Brasil. Lendas não desaparecem. Oscar Schmidt não foi apenas um nome importante. Ele foi um marco na história do basquete e do basquete brasileiro. No fim das contas, alguns jogadores fazem pontos, outros vencem jogos, mas poucos conseguem mudar a trajetória de um esporte dentro de um país inteiro. E quando essa lenda se parte? Oscar prova la conclusione, va bersaglio di Oscar continua a cercare ancora Pinelli. Pinelli lascia perdere i compagni, poi serve Oscar che prova la conclusione. Recentemente, o basquete brasileiro se despediu de Oscar Schmidt, mas lendas não desaparecem, porque tudo que ele construiu continua vivo. E esse foi o vídeo, rapaziada. Esse é uma homenagem a um dos maiores jogadores de basquete do mundo e um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, se não o maior, em um país onde o basquete não é o esporte primário, né? Simplesmente um brasileiro ser o maior pontuador do mundo no basquete. Aqui no Brasil tem um jogador que sempre vai ser lembrado, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Esse cara é Oscar Schmidt. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para todo mundo e para sempre deixar na memória a história de Oscar Schmidt. Para você que não conhece esse cara, vai assistir um pouquinho desse cara jogando que você vai ver como esse cara foi especial pro Brasil e como esse cara tem seu nome no Hall da Fama. Beleza? Então é isso, galera. Você é uma pessoa foda. É nóis. Falou e tchau.